Olá, tudo bem? Aqui é o professor Márcio França e no vídeo de hoje estaremos discorrendo sobre a origem do Dia do Professor. A gente sabe que no Brasil se comemora o Dia do Professor em 15 de outubro. Mas você saberia explicar ou discorrer qual a origem desse dia? Por que a gente chegou nessa data? Bem, a gente sabe que a ONU estabeleceu um dia para comemorar o Dia Mundial do Professor. Esse dia é 5 de outubro, isso a partir de 1994. Por isso que muitos países comemoram o Dia do Professor neste dia. Alguns países, até mesmo aqui da América Latina, comemoram o Dia do Professor no dia 16 de maio, comemoram em abril, comemoram em janeiro, comemoram em vários meses do ano. Mas, no geral, a América Latina estabeleceu um dia de comemorar o Dia do Professor como sendo 11 de setembro, em homenagem a um político e um pedagogo argentino chamado Domingo Faustino Sarmiento. E a partir daí comemora-se nessa data, né? Então, em relação ao Brasil, a gente vai observar e vai ter que voltar a 1827, quando Dom Pedro instituiu um decreto, né? O decreto de 15 de outubro de 1827. Esse decreto é aquele decreto que vai introduzir no Brasil aquilo que a gente chama de educação elementar, né? O que a gente consideraria hoje como sendo o ensino fundamental. Nesse decreto foi determinado que esse ensino elementar e essas escolas de primeiras letras, de ensinar cálculo, ensinar a ler, elas deveriam ser instituídas em todas as cidades, em todas as vilas, em todos os vilarejos, lugarejos, todos os lugares, deveria existir a escola de primeiras letras. E assim há uma introdução aí do que a gente chama, repito, o ensino fundamental aqui, que é um avanço muito grande para o Brasil. Porque, como eu já expliquei em vídeos anteriores, o Brasil ele começou a sua educação de cima, isso partindo de 1808, a partir da chegada dos portugueses aqui, de Dom João, né? Então, essa educação ela foi feita primeiramente do nível superior e veio descendo aí, segundo alguns autores também afirmam isso aí, beleza? E assim, um fortalecimento da base seria muito importante. Então, o primeiro objetivo desse decreto seria abrir escolas em todos os locais ali possíveis. Lembrando que naquela época as mulheres não estudavam, também os escravos não estudavam, e você tem que, esse decreto diz que você deve abrir escolas para meninas em locais mais populosos. Então, um avanço nesse sentido também. Qual seria o método que se deveria utilizar nessas escolas? Seria o método mútuo, né? Aquela questão do método de Lancaster, que era aquele onde existia um professor e você trabalharia com monitoria, onde você pegaria um aluno, chamado aluno mais esperto, né? E aí você teria um grupo de 10 alunos, chamado de decúria, e você teria, dentre aqueles 10, você colocaria um supervisor, né? Um monitor, esse aluno era chamado de decurião, que seria o aluno mais esperto dentre eles, e aí o aluno ia supervisionando isso aí, né? O professor supervisionava tudo e o aluno recebia um ensinamento ali extra do professor para reforçar aqueles alunos um pouco mais fracos aí. E se por acaso nesse intervalo, que a gente sabe que alguns professores não dominariam esse método, o que o professor deveria fazer? Isso é um ponto crítico, porque ele deveria pegar a parte do seu salário, né, e ir para as capitais se formar, se atualizar em relação a essa questão do método Lancaster. Então, outra questão que havia nesse decreto é que você teria reconhecimento público, né, por professor, por proatividade, esse tipo de coisa assim. Um detalhe importante também nesse método é que você vai ter que neste período você pode existir mestres como já existe, homens dando aula, e também mestra. Só que eles deveriam receber o mesmo salário, não deveria haver uma certa divisão, coisa desse tipo assim em relação ao salário. Bem, isso é questão histórica brasileira. Mas quando você vai observar as fontes, pesquisei mais de 40 sites para tentar encontrar algumas informações que faltavam em algumas ligações, você vai ver sempre partindo desse ponto. Então, na maioria das fontes, você vai ver isso aí. Só que quando você vai buscando mais um pouquinho, você vai ver que existia uma pessoa em Portugal, ela era chamada de Santa Teresa, né? Santa Teresa d'Ávila, que ela nasceu em 1511, aliás, 1515, e morreu em 1582, isso aí na Espanha, em Ávila. Ela foi muito ali reconhecida o seu trabalho, tinha um trabalho intelectual muito bom, ela foi uma freira ali, da ala das Carmelitas, né, propriamente dita. Então ela foi considerada como uma patrona dos professores. E a data que se comemora, que tem toda essa comemoração dela, é exatamente em 15 de outubro. Então, aí você já vê uma relação, como o Brasil é um país católico,
Então, você tem essa ligação aí. Não sei se por coincidência que o imperador escolheu esse dia, mas enfim, o certo é que existe uma relação e a gente vai provar isso posteriormente. E essa mulher chamada Santa Teresa, ela foi na verdade beatificada em 1614, e ela foi canonizada em 1622 e em 1970 ela foi considerada como doutora da Igreja. Isso já pelo Papa o penúltimo Papa aí também, aí, o Papa João Paulo. Na verdade, o João Paulo VI, né? Isso aí. Então, e dentro disso aí a gente vai ver que essa mulher ela tem uma expressividade muito grande, a ponto de alguns dizerem que a sua capacidade intelectual se assemelhava à capacidade intelectual dos doutores da própria igreja. E assim você vai ver essa influência para o dia 15 de outubro. E aí, passando essa luta dentro do Brasil, isso, mesmo sendo estabelecido nesse decreto, se esse decreto tivesse funcionado, tudo bem, mas realmente não funcionou, então assim. E somente alguns anos depois, isso em 1930, que é a primeira menção que a gente vai ver sobre algum movimento nesse sentido, a gente vai ver que alguns professores de Bragança Paulista se reuniram ali na terceira semana da educação e comemoraram o dia da escola, ou então instituíram o dia da escola. Isso em 1930. Em 1933, a gente vê que alguns professores do Distrito Federal, eles comemoraram o dia do primeiro mestre. Isso aí era uma comemoração voluntária, não era nada de Estado, nenhum tipo de programa. E assim você vai ver. Esse dia realmente ele se tornou um dia também de protesto, de reivindicações, de refletir sobre a própria atividade de professor aqui no país. Bem, isso passou um pouquinho, né? Então você vê algumas manifestações isoladas no Distrito Federal, em São Paulo, e no ano de 1946, você tem que 4 professores se reúnem em São Paulo, sendo o mais citado e o mais expressivo dentre eles, Salomão Becker, juntamente com Alfredo Gomes, e eles começaram aí em 1946, se reuniram, e em acordo decidiram que esse dia de descanso, esse dia chamado de professor, deveria ser instituído no dia 15 de outubro. Também alguns sites católicos dizem que esses professores eram católicos, beleza? E aí você vai ver que um pouquinho antes disso aí, um professor chamado Alfredo Gomes, ele começou também, que era um bambambam, um expoente aí da educação paulista, ele começou essa campanha explicando para as pessoas, dizendo assim, olha, o dia do professor tem uma ligação com a Santa Teresa, lá da Espanha, na verdade, ela é uma espanhola, e essa santa é comemorado o dia dela no dia 15 de outubro, mas também existe fundamentos históricos, aí puxa lá a questão do decreto de 1827 do Dom Pedro, certo? E assim realmente essa campanha foi feita aí em alguns lugares e você vai tendo aí essa desenvoltura, até realmente que foi estabelecido naquele estado, naquele contexto ali, né, na escola Caetano, né? E aí você vai ver que essa data ela é estabelecida naquele local. E aí você vê que no estado de São Paulo, um governador ali, chamado Adhemar de Barros, que foi governador de São Paulo por 2 vezes, parece-me, ele estabeleceu realmente ali em 1848 que o dia de comemoração dos professores agora se tornaria oficial. Então, oficializou ali em São Paulo esse dia em 15 de outubro. Bom, tempos se passaram com todas essas lutas aí, até que esse movimento ele foi ganhando força, foi sendo um dia muito ali assim comemorado, as pessoas vinham, mas dentro desse contexto aí que eu acabei de falar, essa questão do Salomão Becker, que algumas fontes chamam de Samuel Becker, mas a maioria chama de Salomão Becker, eu não consegui identificar porquê, sei lá, se existiam 2 nomes com ele ou alguém errou a questão da fonte. Enfim, o certo é que o contexto por trás dessa escolha desse dia 15, ela é interessante, isso aí, quando eles se reuniram lá em 1946. Por quê? O segundo semestre letivo que acontecia naquela escola ali, esse segundo semestre, na verdade, ele começava no dia 1º de junho e até o dia 15 de dezembro, isso com 10 dias de férias, né, que você tem no período letivo. E assim seria um período muito longo. E então eles escolheram o dia 15 de outubro como um dia, até um dia de recarregar a bateria, né? Porque você trabalhava direto ali, então teria que recarregar a bateria nesse sentido, e eles escolheram aquele dia ali. Então o Salomão Becker disse, olha, na minha cidade acontece, tem esse evento aí
No dia 15, lá em Natal, os professores se reúnem, alguns alunos trazem algum bolinho e tal, e por isso teve todo esse contexto. Bem, chegando em relação ao Brasil, em relação a essa data no Brasil, ela ocorreu somente após protestos, aquelas questões, isso em 1963, quando o presidente era o João Goulart, e o governador, na verdade o ministro da Educação, seria o Paulo de Tarso, né? E aí eles instituíram o decreto número 52.682, isso aí de 14 de outubro de 1963. E a partir daí é comemorado o Dia do Professor. Qual era o objetivo desse dia, segundo o decreto que está em vigor? Bom, o objetivo desse dia é que a escola realmente viesse a promover algum tipo de conscientização, alguns eventos que viessem realmente valorizar esse dia e trazer a importância do professor na sociedade, a importância desse trabalho docente que cada um de nós está desenvolvendo. E não era um dia de férias ou para ficar em casa, não, mas era um dia onde se reuniriam os alunos, isso está no decreto, né? E se reuniriam os alunos e também chamaria a família e falaria da importância do professor como tal, beleza? Então, basicamente, essa fica sendo a minha homenagem a todos os professores desse país, nesse dia, essa tentativa aqui de resumir essa história desse dia. Então fica aí para você. Na descrição aqui tem todos os sites, os mais expressivos que eu pesquisei, além de alguns livros que eu não citei aqui, também outras fontes. É um trabalho bem legal também para você estar tomando conhecimento sobre isso. Também deixa um comentário aí, comenta aí embaixo o que você achou sobre esse trabalho aí. Também fica aí um feliz dia dos professores para cada um de nós nesse país. Que realmente não venha a ser somente um dia dos professores, mas que venha a ser um dia também dos alunos, que os alunos venham refletir sobre o tipo de professor que eles querem, também que a família venha a refletir sobre o seu papel junto com esses professores, que a gente, professor, venha estar refletindo sobre a nossa prática docente, de que forma a gente pode melhorar, se precisa melhorar, como a gente pode ser mais proativo, como a gente pode ser realmente mais dado a essa atividade. Existe uma frase de Salomão Beck que é muito conhecida, dizendo: professor é profissão, educador é missão. E com esta frase eu finalizo esse vídeo aqui, que esse dia também sirva de reflexão para os políticos que estão governando o nosso país, que estão aí sempre governando, que eles pensem mais sobre a figura do professor, que cada um de nós venha nos valorizar como profissionais que somos nessa área aí, e que em nossas mãos repousa a responsabilidade de conduzir muitas vidas. E como dizia alguém, né, uma frase atribuída a Henry Adams, que diz: o professor ele entra na eternidade, porque ele não sabe até onde vai a sua própria influência, tá bom? Com esta frase, realmente agora eu termino aí este vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe e dê um joinha no vídeo para que ele possa chegar em mais pessoas, mais professores, mais alunos. Vai um abraço especial também para todos os nossos alunos, beleza? Até o próximo vídeo. Fui! Feliz Dia dos Professores!